Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos. Universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Olá pessoal, estamos de volta a mais uma entrevista aqui no Congresso Hormonologia 2026, aqui em Alphaville, São Paulo. E agora estamos com uma nativa aqui de Alphaville, doutora Rebeca Filgueiras. Isso mesmo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui. E é bom saber, doutora, que profissionais, né, que tanto cuidou quando vinha uma vida, surgiu uma nova vida, Isso, e agora você está numa nova etapa, né, cuidando no 40 mais. 40 mais, Mas antes de exatamente. falar sobre isso, né, do propósito de cuidar dos 40 a mais, a gente quer saber um pouco da sua história. Primeiramente, doutora, seja bem-vinda. Muito Muito obrigada. obrigado de ter aceitado. E como que surgiu a ideia ou a sua vontade de ser médica lá atrás? Quantos Olha, anos formada? 27 anos de ser formada, 27. 27 anos, é uma Bastante vida, hein? tempo. Eu me Se formou formei onde? em 1999 na Universidade Federal da Paraíba, Na em João Paraíba, Pessoa. João Na Pessoa. Paraíba, eu sou paraibana. Poxa vida, Pois é. lá é um pessoal muito alegre, feliz. Exato. Me formei e vim para São Paulo para me especializar, porque São Paulo sempre foi o Sim, é centro uma de referência, tudo, né? continua sendo, e nunca mais voltei. Entendo. Fez a vida? Fiz a vida aqui, nunca mais voltei. Comecei fazendo obstetrícia, Certo. cuidava de assim, gestantes de alto risco. Olha só, alto risco. Era É, UTI, então. exatamente. Não, assim, grávidas, mulheres assim grávidas que tinham doenças assim graves. Entendi. Hipertensão, diabetes, câncer e por aí vai. Então, Rodou muito São Paulo? eu fazia pré-natal. Oi? Você rodou muito por São Rodei Paulo? muito por É. São Paulo e pelos arredores de Qual São que foi o Paulo. hospital que mais te marcou aqui em São Paulo? Hospital Geral de Pirajussara, que é em Taboão da Pirajussara. Serra. Taboão da Serra. É. Conheço. Eu assim, trabalhei Sentido Cotia, né? 17 anos lá. 17 Exatamente, anos. 17 anos. Fez muitos amigos. Muitos amigos queridos. Trouxe muitas vidas ao mundo. Cuidei Olha de muitas só. pacientes que são pessoas E é ainda uma região importantes mais na minha simples vida. ali, né? Exatamente. Então a dificuldade era grande ali, É um né? hospital do SUS, mas incrível, muito bem equipado. Eu sempre tive um prazer enorme de estar trabalhando lá, fazer parte, porque é um SUS onde a gente sempre conseguiu dar uma assistência de muita qualidade para pacientes que Olha, não isso, tinham condição olha, doutora, de isso ter uma eu assistência. sempre falo pro pessoal que, olha, o Brasil, apesar de todos os problemas que temos, que a gente entende, né, que muitos Sim, problemas sociais, sem dúvida. muitos problemas educacionais, mas o Brasil é uma mãe. E quando a Sim. gente olha pra fora, aí a gente Sem consegue dúvida. fazer a comparação. Às vezes você até olhando o João Pessoa, né? Talvez hoje tá mais Sim. desenvolvido, mas lá na Mas década de mas 80 tem uma diferença é ainda muito, enorme, ainda é grande, né? muito grande. E o pessoal às vezes reclama de barriga cheia aqui, né? Eu acho, porque eu sempre trabalhei lá, com muito prazer, com muito amor e me sentia Bem muito acolhida, muito né? útil. É muito bom você fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que o meu propósito de ser médica sempre foi esse, fazer diferença na vida das pessoas. E, você me perguntou como começou isso, né, eu não sei quando, porque desde que eu me lembro de mim, eu sempre quis ser médica, É mesmo? sempre. Você é a primeira médica da família? Não, Tem mais médicos? eu tive um tio falecido, médico, mas ele, assim,
quando ele faleceu, eu nem não tinha Não tinha essa tanto eu era contato. muito, assim, jovem, eu tinha bastante contato com ele. Ele foi um, né, médico incrível, muito, assim, respeitado, foi prefeito da cidade que ele nasceu, da cidade do meu pai. Então ele era médico, prefeito, era uma pessoa, que todo mundo, eh como é que eu posso dizer? Tinha um amor incrível por ele era idolatrado. Mas quando ele morreu, eu era muito pequena, infelizmente ele morreu bastante jovem, Poxa, que morreu com triste. 40 e poucos O que anos, aconteceu com ele? infarto. Ah, Ele teve infarto. um infarto fulminante, não teve Poxa chance. vida. Ele Ele se sabia que estava cuidava? se cuidava mais ou É, menos, mais ou menos. mais ou Mas é menos. experiência de vida também que você pode usar É, hoje, né? não, sem dúvida. Eu cuido dos meus, porque nós temos esse histórico familiar e por isso que eu sou tão cuidadosa com, Sim. prevenção. Ele te influenciou na escolha da profissão? Eu acho que não. Que eu me lembre, não, mas Sim. é possível É que de uma possível que em algum maneira momento, inconsciente, no porque eu era muito subconsciente muito ali. pequena. É possível que ele tenha assim feito, porque ele era tão amado, era um médico incrível, um médico muito bom. Então é possível E sim. você tem noção de quantas pessoas você ajudou a trazer ao mundo Não, hoje? eu já tentei fazer essa conta, mas é uma conta que se perdeu no É, né? tempo. E, Mas e assim, essa experiência. É milhares, milhares, né? milhares. E essa experiência te ajuda hoje em atender as mulheres 40 a mais? Lógico que sim, lógico. Hoje, eu como, assim, gineco, a minha, assim, visão sobre a, assim, flutuação hormonal que nós mulheres temos ao longo da vida, né, me traz uma, assim, bagagem grande demais para que eu consiga entender exatamente esse novo período, climatério, menopausa, e Sim. cuidar com muita autoridade e com muito Agora, amor. agora você com certeza nota uma diferença muito grande, né, nas mulheres que eram consideradas idosas do passado e as idosas de hoje. Exato. Eu me lembro da minha mãe, entendeu? Olha, eu tenho 50 anos. Eu Certo. acabei de Que é fazer jovem. 50 anos. Hoje, Então, mas na nossa é época isso que lá eu tô querendo dizer. atrás. Quando eu me lembro da minha mãe aos 50, apesar da minha mãe sempre ter sido linda, se cuidava, mas era uma cabeça completamente diferente. Hoje eu tenho assim 50, eu não me sinto com o que eu via quando era criança, com Primeiro que uma a mulher mente não aos 50. envelhece, né? Mas Exatamente hoje isso. a nova era, né? O novo grau de conhecimento, as pessoas têm outra qualidade de vida. É Outra, outra vida, né? completamente. Quem, assim, consegue ter esse olhar voltado, porque hoje tem uma, assim, questão, ainda existe um mito grande demais sobre reposição hormonal, sobre todos esses cuidados que a assim, ciência hoje oferece para que a gente envelheça, mas envelheça com saúde e com, assim, qualidade, vitalidade, com tudo que nós tínhamos antes de chegar a esse período de perimenopausa, onde os nossos hormônios caem e, assim, tudo começa a partir daí, desse Quando se fala declínio em hormonal. longevidade, não é só viver mais. Não, é viver mais e viver melhor, com É. saúde, qualidade de vida. E é, né, justamente isso que eu faço na clínica. Eu faço com que as minhas queridas pacientes, que eu amo muito, envelheçam, mas envelheçam cheias de vida, saúde, vontade de, assim, viver. Libido. Libido é uma coisa que pouca gente fala, e por causa das nossas avós, das nossas mães, a gente costuma normalizar que após aos 40, 45, 50, é normal você ter menos libido, e não é. Não A é. gente não pode normalizar que esse, assim, envelhecimento, sem ter vontade de viver, mais cansada, "Ai, Ah, estou é mais normal, estou velha", é normal. Isso envelhecendo. não pode ser normalizado. Isso sempre foi normalizado. Não pode ser Era mais. uma questão cultural, né? Cultural, exatamente. A Então, avó passou por isso e
E assim, tudo Passou pra bem, faz mãe, e a parte mãe da agora vida. você É. reclama. Não, filho, é assim Faz mesmo. parte da vida, exato. Graças a Deus as coisas estão mudando, mas eu ainda assim, acho que lentamente, porque Podia ser mais eu rápido. ainda assim, acho que tem muito tabu em cima disso Sim, tudo, de fazer reposição hormonal. hormonal, porque veja, a base de tudo é fazer reposição hormonal. A É, gente, aquela assim, máxima de que hormônio é vida, parece piegas, mas não é. Hormônio é vida. A gente só consegue envelhecer com saúde, vitalidade, qualidade de vida se a gente tiver equilíbrio hormonal. é E verdade. após os 35, às vezes, 40, 45, é muito difícil se ter equilíbrio, eh, equilíbrio hormonal sem ajuda, É né? Sem que verdade. você faça uma assim, reposição hormonal, tanto mulheres quanto homens. Nós estamos falando de mulheres 40 mais, mas isso também serve para os homens. É verdade. Porque de nada assim adianta uma assim, mulher se cuidar, voar, ficar incrível bem e o marido não Tem acompanhar. que O ter família, companheiro né? É não verdade. acompanhar. É ter um Entendeu? incentivo, né? Porque como eu estava conversando com outro médico, né? Às vezes a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. Tem que mudar os hábitos Sem alimentares. E se dúvida. não tiver um conjunto, É um quando o casal, conjunto de os coisas. dois ali focados, Exato. um vai levar o outro por mau caminho. Exatamente. E aí O vai mau cair por caminho terra. o mau caminho parece ser mais fácil sempre, né. É É mais verdade. fácil É o mais ficar prático. em casa, é mais fácil procrastinar, entendeu. Mas quando você tem uma, assim, vida saudável em todos esses sentidos, você tem equilíbrio hormonal, equilíbrio das suas vitaminas, você faz uma, atividade física regular, você come bem, dorme bem, você cuida do seu estresse. Quando você faz tudo isso, você vê o bônus que vem, tudo que vem junto com isso, e aí nós somos seres, como que eu posso dizer? Alimentados pela assim, recompensa. É verdade. Então, É a só recompensa. que Esse é o problema. só Vou que comemorar. exatamente, só que a gente precisa buscar Cervejinha, então, álcool. mas só que a gente precisa buscar uma, assim, recompensa que nos inclua em um, assim, círculo virtuoso e não em um círculo vicioso, que é aparentemente mais fácil, aparentemente dá mais prazer, dopamina fácil, mas vai te cobrar bastante no A conta futuro. chega, a A conta conta chega. vai chegar, No sem caso, doutora, em dúvida. que momento que você quis mudar de rumo, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Você era ginecologista e Eu de era repente obstetra, né, obstetra, obstetra, quando eu tenho 4 filhos, certo. né, e eu sempre quando você Qual a cuida idade deles? 22, a minha assim, 22. mais velha, gêmeos. É um, Uau, assim, é um casalzinho que tem que 14 lindo. anos e tem uma pequena de 5. Uau, olha que diferença. Exatamente, é Isso que é a muito longevidade, então, que permite você ter essas eu tenho essa, assim, diferença em essa casa e é muito diferença. gostoso isso, porque eu consegui viver cada etapa. A minha, que tem na 22, já está fazendo faculdade. E eu tenho uma de 5, está na Imagina. pré-escola. E que Então, a de faculdade às vezes está te ajudando a criar a sim, os pequenininha. 3 ajudam, entendeu? Os 3 ajudam muito. E é muito assim gostoso isso. Sim, Mas verdade. eu mudei por causa deles, porque a vida de uma assim, médica que cuida de grávidas, principalmente grávidas de alto assim, risco, é uma assim, vida muito Você tem que ficar sacrificada, quase muito full para os seus sacrificante. pacientes, né? Daí Exatamente. não dá atenção para a E, família. é- e era isso. Os meus filhos maiores até né, brincam, reclamam, falam assim: ai, mas a vida da Sophie, que é minha assim, menor, a vida dela é muito melhor hoje. Ela tem você toda hora. Mas que bom que eu assim consegui. Com Mas o meu certeza é um assim, foco. progresso. Mas eles também me têm, né? E tem Eles me têm relação numa fase também? diferente, mas me Sim, têm com já agora. certeza. E no caso, tem relação também com essa questão de você se tornar também uma 40 a mais e que com Exatamente, tem. certeza esse conhecimento é para si própria Sem e dúvida. também replicar para os seus pacientes. Sem dúvida. Eu sou uma vitrine, eu acho, É porque verdade, eu com tenho certeza. eu tenho 50 não só pela estética, mas pela vitalidade de vida que eu tenho. Eu tenho muito, assim, orgulho de ser uma assim, mulher que está sempre, buscando conhecer mais, saber mais, viver. Eu adoro.
a vida. E com 50 anos eu não via a minha mãe assim, É entendeu? triste, Então, né? e eu não queria ser assim, não, a minha mãe é uma mulher incrível, maravilhosa, mas ela não tinha essa vontade de É a viver aos educação, né? cinquenta. A É, educação da época que e isso me realmente não deixava proporcionava. triste, e eu nunca quis, E né, nem é ser questão assim. financeira, né? Não, A não questão é, não é financeira, é não é. conhecimento mesmo, Conhecimento. principalmente Conhecimento, científico. sim, isso é uma, assim, questão de, até dos próprios médicos, porque hoje, infelizmente, ainda nós temos vários, assim, médicos que ainda acompanham esse tabu da reposição hormonal. Entendo. Veja, há muitos anos atrás, o ano, assim, passado, tivemos uma desculpa do, assim, FDA, uma, assim, desculpa a nós mulheres por ter nos privado de fazer reposição hormonal durante mais de 20 É anos. verdade, eu E fiquei sabendo. hoje, essas, assim, Pediram mulheres desculpas. pediram E das desculpas, vidas então. que perderam graças a isso. Exatamente, e por não fazer reposição hormonal. Isso me deixa, ó, Imagino, arrepiada. com Você está vendo que certeza. eu estou Sim, arrepiada, porque muitas mulheres perderam a vida por não fazer reposição hormonal. A reposição é um marco, hormonal né, na é história. um marco na história. A reposição hormonal, ela não só traz qualidade de vida, vontade de viver, libido, acaba com os sintomas terríveis que uma, assim, perimenopausa traz, mas ela cuida do nosso coração. Então, ela diminui o risco cardíaco de você ter derrame, de você ter infarto. Ela cuida dos nossos ossos para que a gente consiga envelhecer com ossos bons, para que consiga andar, ficar ereta. Ela cuida dos nossos, assim, Coisas músculos, básicas da coisas vida, né? básicas que ninguém Não é olhava apenas para isso. sim, Isso não é shape. Claro, todo mundo merece ser acaba bonito, tendo uma mas recompensa, mas mas não o o foco. shape é uma consequência disso, Exato. porque de nada, assim, adianta você ter um shape bonito agora e você ter no futuro ossos fracos, músculos atrofiados, você não vai conseguir andar, você vai ter fraturas, você vai ficar na cama. Então, é uma, assim, visão, inclusive ampla, de você ser uma, assim, pessoa idosa independente. Eu acho que É dignidade, é né? dignidade, Sim, é porque você verdade, ser concordo. um, assim, Eu idoso sou muito a favor disso. independente é você ter dignidade, É. porque A você pessoa pode falar: "Eu tô andando com as minhas próprias eu pernas". quero ir, eu Não é só questão vou financeira, porque às vezes as pessoas se não, pegam tanto ao financeiro: "Ah, não, eu quero andar com as minhas próprias pernas financeiro". Não, não, não mas também tem a é. questão É física, você levantar, né. é você É. tomar banho Imagina, tem que só. ter uma São as cuidadora. coisas básicas É, da vida, tomar banho com cer só, é, sentar, exatamente. sentar, É constrangedor, levantar, né. exato. Então, assim, quando você, veja, depois dos 50, principalmente, é impossível você manter a massa, assim, muscular, mesmo você comendo bem, mesmo você, né, malhando, não tem como você manter uma massa muscular incrível. Existe uma, assim, doença chamada sarcopenia, Sim. que é a perda progressiva de massa muscular após os 41 anos. Isso é uma coisa que acontece, da mesma coisa que nós temos climatério, assim, menopausa, isso vai acontecer com todo mundo. Tanto homem como mulher. Então a gente precisa remar contra tudo isso para que a gente tenha uma, assim, uma massa muscular consistente. Eu sempre, assim, posto falando que a gente precisa fazer uma poupança muscular, porque Sim. o nosso próprio Olha, corpo eu sempre falo vai isso para o contra paciente. a gente. Não, é verdade, porque ó, uma cirurgia que você tenha que fazer já é o basta para você perder massa muscular Exatamente. Você né, perde massa considerável. muscular assim, Exato. após Eu 45 lembro meu pai anos. antes de falecer, né, foi uma internação que ele definhou. Definhou. E Então, depois para voltar dependendo da idade, é complicado. e você sabe que vários estudos científicos mostram, isso já está provado, que pessoas que têm massa muscular boa, são pessoas que têm muito menos chance de morrer por qualquer motivo. Olha Por uma só. doença, por uma internação, por qualquer, por Você qualquer motivo considera que então seja. que, por exemplo, o pessoal fala sempre que o intestino é o segundo cérebro. Depois do intestino, então, de mais importância é o músculo? Assim, é muito difícil de falar, mas sem dúvida, né, para mim, É o muito músculo, significativo. a massa, assim, muscular, pelo que os estudos mostram hoje em dia, que
a massa muscular que você tem, ela está totalmente ligada à chance que você tem de morrer por vários motivos. Ela que faz você controlar seu peso. Pessoas que são obesas, eu tenho pós-graduação em obesidade e em sarcopenia também. Então eu estou falando com Com propriedade, autoridade. autoridade. Pessoas que perdem peso demais, hoje nós temos as assim, canetinhas que são incríveis. São assim, medicações que fazem bem para o cérebro, coração, rim, fígado, e fazem pessoas saírem de uma assim, doença grave, hoje que é uma endemia, que é a obesidade, que é grave, obesidade. E, só que, se você não faz esse tratamento cuidando da massa muscular, essas pessoas vão ter reganho de peso e vão ter menos saúde, Sim. porque vão perder massa muscular. Então, a massa muscular, hoje, massa muscular É. é um assim, foco que Agora, não pode ser voltando. deixado de lado. Com certeza. Agora, voltando um pouquinho para sua carreira, aquela transição de foco, foi muito difícil? Eu quero fazer Foi, essa pergunta porque muitos médicos hoje estão da forma tradicional, sim, estão querendo mudar de foco muitas sim. vezes, e eles ficam naquela dúvida: puxa, eu já tô certo, já tá engatilhado aqui, já tudo redondinho, e de repente eu mudar de uma especialidade, de um foco, É não é difícil. fácil. Não, não é, não é. Foi desafiador. Mesmo porque eu antes trabalhava em um mesmo lugar muito tempo, tinha Já uma tinha uma rotina, é, né? só que isso me incomodava, porque a zona de Sim, conforto é o pior lugar para crescimento. é Então, eu verdade. estava a mesma coisa, mas mesmo assim, mesmo tendo certeza disso, é difícil. É difícil Sim. porque eu migrei para uma clínica, a minha clínica, que era só minha. Entendi. Não, Então, você não tinha clínica antes, você né? Você não, trabalhava em não tinha, hospital, né? exato. E você passa, é aquela coisa, a dona de tudo da minha vida sou eu, tá Se tudo tornou na uma minha mão. empresária, Exato, uma empreendedora. mãe, médica, Sim, empresária, é né? verdade. Passou a Então, ter assim, 2 famílias. exatamente. E A isso, pessoa jurídica e física. eu acho que para uma mulher, principalmente, é uma decisão bastante difícil, porque eu tenho 4 filhos que dependem de mim. É E eu verdade. larguei uma assim, estabilidade para Sim, para ser empresária. E ser empresária no Brasil não é também não fácil. é uma coisa fácil. Mas eu nunca me arrependi. Que Foi a melhor bom. coisa que eu fiz É na mesmo. minha vida, assim. Hoje Apesar de você ter muita dita os seus saudade. horários, né? Sim, Hoje, exatamente. antes você pensava, você era escrava, de certa E forma, né? hoje eu posso cuidar muito mais de mim, e isso também foi um grande gatilho para que eu Entendi. mudasse, Qualidade de tá? vida. Meus filhos, cuidar da minha assim, saúde, de mim, porque quando você tem um emprego fixo, você tem que obedecer horários. Você não, Sim. então, hoje eu consigo Fazer o seu malhar, eu horário. consigo cuidar de mim, da minha casa, meus filhos, e cuidar muito bem do meu consultório. Consigo estudar mais, Onde fica o seu consultório hoje? fica lá no 18 do Forte, No Forte, Avenida Copacabana, aqui em Alphaville. em Alphaville. É, Avenida Copacabana, Avenida Copacabana. no Forte. Chama 18 do Forte. 18 do Forte. 18 do Forte. Tem Avenida referência a Copacabana. Copacabana, o Forte Tem. de Copacabana, né? Eu moro em Copacabana, Ah, é? e perto do Forte. Nossa, Aí eu você quase. mora no Rio, que legal. Eu sou Eu adoro sua apaixonado pelo Rio. cidade. É Adoro sua mesmo? cidade. Adoro. Quando Eu tenho estiver lá, você família me lá. avisa, que a gente vai te Aviso. recepcionar Pode lá, viu? deixar. A gente tá bem no posto 6 de Copacabana, Ah, que é nossa, que maravilha, exatamente hein? onde tem o É o Forte. Point. É o Point. Mas que legal, mas eu até faço essa questão, né, de fazer essa pergunta para você, porque às vezes um telespectador tá ou nos observando e tem muitos profissionais exatamente nessa fase de transição. Sim, E que às vezes é decisivo, né? sim, Porque o que você estava priorizando? Mudança nos hábitos, principalmente, sim, que você estava envelhecendo. exato, Você queria dar uma melhor qualidade de vida para a pequenininha de 5 anos. exato, Queria ter o seu tempo para se cuidar. Então, olha só quantos pontos, né, que vale a pena, né? exatamente, E que vale. hoje você vê o resultado, falou, "Ó, aquele esforço foi estressante no momento, foi um momento de indecisão, será que eu tô fazendo certo? Será que isso, Exato. né, insegurança. E Sim, hoje você vê o resultado que valeu a sim. pena. E tem, né, tempo de estar em assim, lugares como este lugar, Exatamente, entendeu? é verdade. Aqui, Esse é o network, viajando, conhecendo network, conhecendo, pessoas. e vendo ciência. Doutor Abraham,
Morgan Taylor estava aqui, eu sou É, fã, né, com dele, então, assim, certeza. a gente poder estar, né, perto Referência de internacional, referência né? isso, assim, para mim ele é o papa da, assim, reposição de De tudo que testosterona. você Ele é escutou incrível. nesse congresso, o que que você vai levar para o consultório? Sempre que não existe protocolo para nada, assim, protocolo engessado para nada, Não cada é cada o vez receitar a mais mesma não. coisa para Não, todos, isso é não existe, é personalizar cilada isso, cada vez mais a gente entende que você cuida de cada pessoa de uma maneira no totalmente indivíduo. personalizada, eu cuido de você e eu vou, né, fazer o que for melhor para você. Nem sempre o que for melhor para você vai ser melhor para Dá o mais outro. trabalho, mas os resultados é Ah, não, gratificante, né, lógico. porque o pessoal vai falar: "Não, realmente essa E doutora". medicina para mim é isso, É, porque, assim, se você exatamente. faz um pacotão, tipo: "Ah, eu tenho esse protocolo tal que eu prescrevo da mesma forma para todo mundo", você vai ter, você não vai poder ter excelentes resultados, porque você vai estar olhando para todo mundo da mesma forma, e nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, Sim. não tem ninguém Temos que igual a obedecer à ninguém. fisiologia de cada um, né. Exatamente, e ninguém é igual a ninguém, então isso é No muito Agora no importante. caso, doutora, qual que é o público foco hoje que vai ao seu consultório? Qual o perfil de São pacientes? mulheres, 35, 40 mais para cima, E essa né, com fase é muita impor queixa, muita queixa. desculpa Não, claro. interromper, com muita queixa ligada à perimenopausa. Uma coisa que eu queria falar aqui que é muito importante eu também recebo mulheres com 60 anos ou mais, Olha que só. já passaram do que nós chamamos de janela de ouro para fazer reposição hormonal. Essa janela de, assim, ouro ou de oportunidade, como, né, se chama, é aquele período até 10 anos após a menopausa. Menopausa é quando a sua menstruação para. Só que a gente só consegue ter resultados consistentes quando a gente começa a tratar dessa paciente na perimenopausa e Isso é não interessante na você menopausa. explicar, porque muitos É, têm dúvida. O que que é climatério? O que que é perimenopausa? O que é a menopausa? Explica a diferença entre as explico? palavras para as Claro. pessoas possam entender. Olha, climatério e perimenopausa é a mesma coisa, tá? São só nomes diferentes, mas é exatamente a mesma coisa. É aquele período que você passa, que pode durar 10 anos até, tá? Que você está em desequilíbrio hormonal, que os teus ovários já não estão trabalhando da mesma maneira para se produzirem hormônios como faziam, né, antes, mas ainda existe alguma produção hormonal. Então você ainda tem menstruação, muitas vezes existe uma assim, modificação no padrão da sua menstruação, mas você menstrua. As mulheres menstruam, entendeu? Menopausa é a parada da sua menstruação por 1 ano ou mais. Então, uma assim, mulher só pode ser considerada na menopausa quando ela está há pelo menos 1 ano sem ter nenhuma menstruação. Mas veja só, é por isso que eu reforço aqui. Quando uma assim, mulher fica mais de assim, 1 ano sem ter a menstruação, ela pode estar há pelo menos 10 anos em desequilíbrio hormonal, sem assim, produção dos dois assim, hormônios básicos, que é estradiol e testosterona, e tem um assim, terceiro, que é a progesterona. Ela pode estar há 10 anos produzindo pouco esses hormônios, sofrendo, o corpo sofrendo. Então, o que chamam de janela de ouro, oportunidade, para mim, hoje, eu não acho que é uma janela de ouro. Desculpe, porque se você vai tratar uma assim, mulher que já está há 10 anos na menopausa, você não vai ter os Não mesmos, vai os ter o mesmo mesmos resultado. resultados Não nunca adianta. do que você tratar uma assim, mulher que tem na Por isso queixa, que você que faz diagnóstico, que ela sim, não está produzindo hormônio direito, mas ela ainda menstrua. Então você tem outro assim, resultado completamente por diferente. isso que o tempo que começa, o momento que você dá início à reposição normal faz Isso. toda a Toda diferença. a diferença, Qual totalmente. que é a recomendação, então? Quando iniciar a reposição Quan hormonal? Quando houver quando você faz o, eh diagnóstico que essa, assim, paciente tem deficiência
Sim. hormonal. Ela começa a sentir as dores, né, Ela tem queixa, as isso. queixas. Quais são Eh, as principais queixas para a então, gente identificar? eu ia chegar, né, nisso. A gente tem que ter um olhar muito, assim, cuidadoso, porque nem sempre a queixa é uma queixa: "Ai, tô com calorão, eh tô brava, choro, fico brava, irritada", ou, ressecamento vaginal. Essas queixas são queixas clássicas, então nem sempre, uma assim, mulher entra nesse período de climatério com essas queixas clássicas. Às vezes ela começa a ficar mais depressiva, mais triste, sem vontade de viver, sem vontade de malhar, sem vontade de sair da cama, trabalhar, viajar. Então, isso se parece muito com uma depressão. 85% das mulheres que chegam no meu, assim, consultório, e isso como é dado científico também, não é só um dado meu, elas chegam com vários antidepressivos prescritos, ou seja, elas passaram primeiro pelo psiquiatra e não foi e tinha como é médico ginecologista que já cuidavam dela há, assim, muito tempo e que não fizeram diagnóstico de que Olha, aquelas queixas até vinham. até querer fazer um adendo sobre isso, porque hoje existe uma briga muito grande, né, de que hormônio só deve ser administrado por endócrinos. E quando se existe uma questão, por exemplo, eu tô com certas dores, eu tô com certos problemas, qual o médico que eu vou? Vou no clínico. Se o clínico não entende de hormônio, É, ele não vai não entender vai, exatamente desse tipo de ele problema. não Às vai vezes o médico, relacionar. a menina pensa que tem que ir no ortopedista, ou ginecologista, ou de repente, enfim, ela nem sabe quem procurar. Aí que a gente vê que realmente, eu sinceramente acho, de tantos profissionais que eu escutei, não só nesse congresso, como em outros que participamos, é que teria que estar na universidade para todos os médicos ter conhecimento. Na grade E assim, educacional, não é verdade? sim, e claro que sim. E eu vou, assim, além. Eu acho que todos os ginecologistas têm o dever de saber tudo Obrigação, né? sobre hormônio. Tem que fazer algo a mais, não só fazer residência em assim, assim, gineco, porque todo o meu, assim, know-how sobre hormônio, reposição hormonal veio das pós-graduações que eu fiz depois da minha Sim. assim, residência. Então, a gente não aprende isso na residência. Tudo bem que eu fiz, assim, residência há muitos anos, mas Mesmo mesmo hoje hoje em não dia, aprenderia. eu já fui chefe de, assim, residentes, então, mesmo hoje, eu sei que é uma falha das nossas universidades. É fato isso. Então, mas na minha Mas está avançando, opinião, está na avançando. minha, assim, opinião, não existe profissional mais indicado para cuidar de uma mulher no período de climatério, menopausa, do que um Uma ginecologista. ginecologista. Ela já vai Ginecologista, regularmente, você né? conhece toda a vida hormonal dela, desde Tem que fazer uma boa anamnese, sem dúvida né? nenhuma. Fazer um bom, Sim. entender a Esse diagnóstico rotina. tem que ser muito bem feito e você precisa conhecer seu paciente, né, assim, o que que ele gosta, quais são os, objetivos dele, o que que ele precisa. Isso é muito diferente de um, assim, paciente para o outro, entendeu. Entendi. E o sucesso vem daí, de você olhar o seu, né, paciente 360 graus, você tem Sim. que ver ele como um todo, você não pode olhar só para ovário, você não pode olhar só para a região íntima, você tem que olhar para a sua, assim, paciente, ela inteira, a parte mental, física, E hormonal. que podemos dizer sobre a osteoporose? Então, hoje, a gente, né, sabe que a maior causa é a, assim, deficiência de quê? Estrogênio na mulher e de testosterona no homem. É a maior causa de osteoporose. Olha como a questão é séria. Então, mulheres que não fazem reposição hormonal de estrogênio têm uma chance enorme de ter osteoporose, de ter Alzheimer, Olha de ter só, outros infarto. problemas também, mais Exatamente. graves. Sim, exatamente. Então, quase 90% de todas as, assim, mulheres que estão nessa, assim, transição hormonal,
elas têm fogachos, que são aqueles calorões, entendeu? Quase 90%. E, assim, isso é deficiência de estrogênio. Se você não trata isso, o fogacho é, assim, sintoma cerebral. É porque o nosso, assim, termostato que, assim, controla a nossa, assim, temperatura, está no nosso cérebro, está no hipotálamo. E ele é muito sensível aos níveis de estrogênio. Então, quando os níveis começam a cair, vem esses, assim, calorões. Então, além de assim, piorar muito como fala, a qualidade de vida dessa, assim, paciente, porque ela não consegue dormir, porque esse, assim, fogacho, ele vem principalmente à noite, no meio, assim, da noite. Então ela acorda no meio da noite, depois ela não consegue dormir. O sono, a gente sabe, todo mundo sabe hoje em dia, o quanto dormir bem é super importante para que você tenha saúde. Então, vira uma, assim, cascata, assim, né, problemas, e piora a memória, tem um, né, sintoma chamado brain fog, que é, né, causado justamente por causa dessa deficiência de, assim, estrogênio no cérebro, tá? Então, Entendi. e que se você não tem urgência para, assim, tratar isso, isso exige urgência. Você não pode fazer desse, assim, sintoma algo, vamos ver, você vai tratando, ou então calma que isso vai, né, passar, porque a chance dela ter demência, Alzheimer no futuro é muito, assim, grande. E qual a Isso também é vantagem provado. de a mulher estar tratando isso com antecedência, de Ela uma forma ela preventiva? não ter a chance de poder ter demência no futuro, de não ter osteoporose, tá, de Ela não ter. consegue evitar o problema. Sim, Você faz também exato. na sua clínica aquele que você faz a análise do DNA, que é O aquela teste, assim, genético, isso, sim. teste genético. Olha, Aquele é muito bom, né, porque às vezes a incrível. pessoa já tem uma predisposição familiar, Exatamente. inclusive, E você, né, consegue mapear melhor como tratar e aí faz o o preventivo paciente. completo ali. Exatamente. Olha, eu sempre acho que, seja mesmo pessoas que não têm uma uma questão genética, precisam fazer esse combo de, assim, prevenção, né, que é vitamina, hormônio, e tudo. Porque, assim, mesmo quem não tem esta questão, genética, ela pode vir a ter. Então Entendi. não é, né, porque ela não tem essa, assim, essa, eh Essa predisposição, predisposição genética, que ela não vai desenvolver esta, essa doença. doença, né. Então, a gente tem que tratar. Deficiência hormonal se trata com hormônio, claro. Se não, assim, existe alguma contraindicação para isso, mas se não Sim. tem, é um dever do médico fazer isso. Agora, de tudo que você escutou aqui no evento, o que que você vai levar para o seu consultório de novidade? Eu Qual acho que isso, assim, cada vez mais tratar cada assim, paciente meu como alguém único, personalizado para ele, individual para ele, eu acho que isso é o mais e assim, óbvio, reposição hormonal é vida, longevidade saudável e com qualidade de vida, isso é fato. e testosterona em mulheres? Para mim é obrigatório. É Entende? obrigatório. Obrigatório. Testosterona, todo mundo costuma falar que você só, né, deveria usar, né, teste para, assim, mulheres que têm queixas de, assim, disfunção sexual. Gente, não é. Não é só A isso. testo melhora o humor, melhora, a força para que você treine, isso vai te dar, né, músculo, ela cuida da tua, assim, massa muscular, entendeu, cuida dos ossos também protege, o nosso, assim, coração, ela é cardioprotetora também. Então, olha um monte de coisa que a testosterona faz, além de, claro, melhorar a libido, né, tesão, e eu sempre Salva casamento, eu né. sempre converso com minhas pacientes, porque eu, assim, recebo pacientes que estão sozinhas, que são mais velhas, viúvas e que: olha, não quero mais isso". E eu, né, converso: "Olha, tesão não tem só
só assim a ver com sexo. Tesão é tesão pela vida. Alguém que tem libido tem vontade de viver, tem vontade de se arrumar, Passear, ficar viajar, bonita, explorar novos se cuidar, horizontes. tem Sim. autoestima, entendeu? Então, assim, testosterona faz isso, faz com que a gente tenha muito mais autoestima, com que você tenha mais atitude, com que você eh, tenha ação, com que você tome posicionamento, seja para o que Influencia até for. o trabalho, né? Existe, Ah, existe um assim, trabalho científico muito sério que mostra que grandes empresários e grandes empresárias têm testosterona, tem que ter testosterona normal. Entendeu? Tem, assim, foi sim. uma ligação, comprovada, entendeu? Por quê? Porque são pessoas que têm autoestima, poder de, assim, decisão, qualidade de vida, então tem uma outra postura completamente diferente sobre a vida. E sobre a reposição hormonal, qual que é o maior tabu, mito que se conta e que não é verdade? O que todas as, assim, pacientes perguntam para mim é se dá câncer de mama, principalmente, né? As pacientes chegam, elas têm muito medo de que o fato de usar hormônio, elas vão ter, né, câncer, principalmente câncer de mama. E assim, hoje já está provado que a própria testosterona, inclusive, assim, reposição, reduz o risco de câncer de mama, que é o É mais até o temido contrário pelas do que elas mulheres. É pensam. exatamente o contrário. Assim como para vocês, né, homens com a próstata. O próprio doutor Morgan Teller tem, assim, vários, assim, trabalhos reconhecidos no mundo, né, inteiro, provando que homens que fazem reposição de testosterona têm menos chance de ter câncer de próstata. Então, E se doutora, tiverem, o câncer será sim, menos agressivo. entendi Então, olha, isso vai totalmente contra assim, tudo o que que se todo mundo diz. sempre achou e que todo mundo hoje ainda Não é verdade. pergunta. Então, para finalizar, manda um recado para o seu público que você gostaria de falar para eles sobre o que você viu aqui e o conselho que você dava a elas. O que eu quero, assim, dizer é que a melhor coisa, né, do mundo é você ter vontade de, assim, viver, qualidade de vida, saúde, né, porque para que você tenha vontade para que você tenha vontade de, assim, viver, você tem que ser saudável. Para ser saudável, você tem que ter equilíbrio hormonal. Fazer reposição hormonal na hora certa, no momento certo, faz uma diferença imensa para a sua, assim, qualidade de vida atual, amanhã e lá na frente, para que você seja uma longeva saudável e independente, principalmente. Esse é o meu maior recado. Doutora, muito obrigado pela sua Eu que entrevista, muito agradeço, obrigado por tanto esclarecer dúvidas como ampliar o conhecimento. A sua participação aqui é bem significativa. adorei a nossa E entrevista. vimos que você realmente não só absorveu o conhecimento, como vai espalhar, Sem dúvida, pulverizar todo esse sem conhecimento, dúvida, não só para você, para as amigas, mas principalmente para o seu paciente. sem dúvida. Né? Então, parabéns pelo esforço, Obrigada. porque você podia estar com seus 3 filhos, né? Os 4. Os 4, né? Cuidando deles ali, da pequenininha Sim, principalmente, mas está sim. aqui, né? Buscando conhecimento. Nunca É é tarde para necessário. aprender, né? Não, é E necessário. a humildade, porque eu vejo que às vezes pode ter até um mentor ali, até mais jovem que você, mas você tem a humildade de falar: não, ele estudou, eu Ah, vou escutar o que ele tem a lógico. A dizer. gente, e quanto mais você, assim, aprende, mais você mais você, assim, compartilha tudo que você, assim, aprende, melhor você fica. Com certeza. Então tá bom, muito obrigado e seja Obrigada a bem-vinda você. mais uma vez e espero que você possa participar mais vezes no nosso podcast. Será um prazer sempre. Tá bom? Obrigada. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026, essa entrevista maravilhosa com a doutora Rebeca, e a seguir teremos mais informações, mais conhecimento técnico para vocês aí que apreciam conhecimento da área de saúde.